Olá, tudo bem? Estamos nos encontrando novamente aqui hoje para falarmos sobre sincretismo. Você tem ideia do que vem a ser o sincretismo? Se você não tem, breve vamos estar falando sobre o tema. É um vídeo curto, né? Como vai ser a proposta desse canal, abordando cada tema com objetividade, como eu falei, para no final, né, cada um montar o seu quebra-cabeça e perceber o que vai descobrir desses vídeos todos que nós estamos tratando aqui. Antes de mais nada, eu quero pedir a cada um que dê uma força, que se inscreva nesse canal, que acione o sininho e aperte todos para receber todas as notificações. Fique à vontade para dar o seu like ou dislike, faça seus comentários, faça perguntas, sugira algum tema para que possa ser abordado aqui no canal e, se possível, né, compartilhe com seus amigos, assim ajudando a este canal a crescer. Bem, sincretismo. Sincretismo é uma palavra que ela indica o seguinte: são trechos, né? Trechos, pedaços que nós tiramos de determinadas religiões, uma das outras, né? Aqui nós estamos nos referindo a religiões, né? Então, pedaços, traços que tiram uma das outras, mas que o sentido final ele é diferente uma da outra. Aonde isso acontece dentro da Umbanda? Bem, meus irmãos, há muitos séculos atrás, lá por em torno de 1549 aproximadamente, chegaram ao Brasil os jesuítas. Os jesuítas, chegando aqui ao Brasil, começaram a imprimir, a catequizar os indígenas, né? Tentando fazê-los abandonar, digamos assim, a sua cultura, a sua fé, a sua religião, atraindo eles para a Igreja Católica Apostólica Romana. De tal forma, com o tempo, quando surgiu a escravatura, né? Essa escravatura que começou, por exemplo, pelos negros, reconhecido aqui no Brasil como negros, né? Mas nas suas terras de origem, na África, eram indígenas também, eram tribos, né? Tribos que se conflitavam entre si e que os mais fortes pegavam componentes da tribo opositora, né? E vendiam para os brancos. Então, quando chegaram aqui no Brasil, faziam parte de várias tribos da África, né? Nagô, Angola, Xexá, Moçambique, e assim vai por diante. Então, o que aconteceu? Quando aqui estavam, assim como os indígenas, esses jesuítas queriam converter eles ao catolicismo, né? Só que naquele período a Igreja Católica ela tinha uma força praticamente de Estado, então era quase que imposto, né? Era obrigado. E muitos seguiam a cartilha do catolicismo. Então, aqueles que não acompanhavam o catolicismo, de uma certa forma, não eram bem vistos, né? Então, os indígenas
e negros na época começaram a perceber que dentro do catolicismo haviam imagens feitas entalhadas de barro e começaram com a sua expertise, né? Começaram a conhecer a história de cada santo. Quando eles passaram a conhecer a história de cada santo, o que eles começaram a fazer, né? O que eles começaram a colocar em prática? Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo, será o nosso Oxalá. Virgem Maria, que tem várias imagens, né? Que representam, dependendo do país, será a nossa Iemanjá. E aí afora, né? Oxum, Inhansã, Nanã, e assim afora. Então, começaram a usar este sistema para desvirtuar a visão da época dos capitães do mato, dos senhores dos engenhos. Inclusive, uma curiosidade, nesta época ficava um deles, no caso dos negros, indígenas, mas principalmente nas fazendas mais os negros, ficavam na porta, num lugar estratégico, para observar quando alguém se aproximava. Então eles ficavam guarnecendo para que seus ritos, esse na maioria das vezes no meio da mata, pudessem ser desempenhados. Quando havia algum perigo, eles alertavam. Quando lá chegavam, iam perceber apenas indivíduos com imagens católicas orando, que é o que eles queriam, né? Então, isso é o chamado sincretismo. Santos da Católica, aonde através da expertise para poder desenvolver, né, os diversos cultos da África e do próprio Brasil indígena, então eles faziam parecer algo que para eles lá era um ato católico, mas na realidade eles estavam desenvolvendo a Umbanda e os seus próprios cultos naturais também de suas terras, porque dentro da senzala havia muita troca de informações, né, de cada tribo. Então, cada tribo separava o joio do trigo, via o que era bom para a sua, né, agregava, outro levava, e assim foi, né, foi desenvolvendo, né, as religiões. Então, acredito que seja importante ser comentado, sempre lembrando, cada casa, cada terreira tem o seu sistema. Devemos respeitar e é muito bom, como eu já disse em vídeo anterior, é muito bom que tenha esta diversificação de entendimento, de compreensão, né? Às vezes até, então, isso que eu quero dizer, tem que ter muito cuidado, às vezes, aos irmãozinhos umbandistas e se perguntar o que hoje fizemos que é da Umbanda e o que é da Católica que ainda carregamos para dentro da Umbanda. Não sei se os irmãos entendem, mas procure observar a nossa Umbanda em quantas situações nós ainda estamos ligados ao catolicismo. Ritualísticas,
sacramentos que são do católico, que estão dentro da Umbanda. Só que eu aqui não quero, de forma alguma, criar uma desarmonia. Mas eu quero pedir aos irmãozinhos que reflitam sobre isso. Nós somos umbandistas? Se nós somos umbandistas, nós temos que atuar a nossa Umbanda. Não importa se nessa casa de Umbanda, ali ela é mais voltada para os ancestrais indígenas, se ela é mais voltada para os ancestrais africanos, se ela é mais voltada para os ancestrais europeus, talvez muitos nunca ouviram falar disso, asiáticos, americanos, né, Oceanias. Então, mas seja a origem desta Umbanda, estaria essas diferentes casas sendo umbandistas? Porque eu percebo muitas coisas que são sagrados no católico e que nós umbandistas seguimos. A nossa Umbanda, nós devemos crer que existe um Deus onipotente. Portanto, somos monoteístas, né? Cremos em um Deus supremo. Cremos no Espírito como aquele que anima o corpo físico. Logo, cremos na reencarnação. Cremos em espíritos. Então, por que muitas vezes nós umbandistas ficamos refém do catolicismo? Isso, pessoal, é só um levantamento que eu estou fazendo. É uma reflexão que eu estou fazendo e peço que cada um reflita sobre essas ideias. Tá, irmãozinhos? Então, assim, ó, o sincretismo nada mais é do que algo tirado de uma religião, no nosso caso, falando de Umbanda, falando de religião, porque existe sincretismo em outras ordens, né? Que nós tiramos de uma determinada religião que parece ser, mas tem um sentido totalmente diferente daquela. Então é comum chegar em algumas casas de Umbanda e encontrarmos imagens de santos católicos representando, né, as entidades, caboclos, orixás, enfim. E tem outras que representam essas forças através de ponto, através de sinais chamado yantras, pontos, né, que representam essas vibrações e sua força. Mas isso é um outro assunto, cada irmãozinho deixando sempre claro. Cada casa tem um sistema. Siga sempre aquele seu sacerdote. No caso, eu sou o sacerdote Romildo, do Templo de Umbanda Confraria da Paz. Então, aqui dentro, nós temos essa visão. Eu tenho essa visão. Mas ninguém pode afirmar que a visão que aqui desenvolvemos é correta ou plena. Com certeza, podemos considerar correta e plena para nós. Então peço a cada irmãozinho
que reflita sobre o assunto e nos encontraremos num próximo vídeo. Pedindo a todos que se inscrevam no canal, que deixe seu like ou dislike, que faça um comentário, que seja uma crítica mais construtiva. Aceitamos crítica, não somos donos da verdade. Ou faça um comentário, ou deixe um tema para um próximo vídeo e, se possível, compartilhe com seus amigos. Ajude o canal a crescer. Desde já, agradeço a todos. Saravá.